pessoal, estamos aqui com mais um Neuro Educação, Neurociência, Super Cérebro Cast. Hoje nós temos um convidado que eu sou uma pessoa, eu admiro demais. Na verdade, eu sou fã dessa pessoa que está aqui do meu lado, né? E quem não conhece o Super Cérebro é uma metodologia onde nós desenvolvemos habilidades cognitivas e socioemocionais. Nós temos um trabalho de franquias com mais de 300 franquias no Brasil todo. Atendemos crianças de 2 anos até 98, 99, sem limite de idade. Então, agende a sua aula gratuita, sempre tem uma franquia próxima de você. Venha conhecer o Super Cérebro, porque hoje nós vamos falar de Super Cérebro e de neurociência, que é um assunto que eu amo e sou apaixonada. E nada mais, nada menos, como eu disse pra vocês, gente, que eu sou fã. Eu conheci ele numa palestra e me encantei há muitos anos. Eu vi a palestra e falei, nossa, como essa pessoa é inteligente. Flávio Maneira, obrigada por estar aqui no podcast do Super Cérebro. Obrigado pela gentileza, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que você lá atrás já se ligou o que ia acontecer com o mundo. A gente precisa cuidar melhor do cérebro. É verdade. Então eu adorei o nome, adorei pessoas entusiastas desse tema. É o meu objeto de estudo há muitos anos. E desde o primeiro momento que eu ouço alguém falar que gosta de neurociência, tem uma atenção especial para cérebro e tem uma franquia que cuida de cérebros. Verdade. Do começo até a idade mais especial, eu acho que é muito nobre isso da parte de vocês. Então tem toda a minha admiração e meu respeito. Que bom, é recíproco, Flávio. E o Flávio tem um currículo que eu falei pra ele vai me ajudar nesse currículo. Além de ele ser um executivo no setor da saúde, né, palestrante, ele falou assim pra mim que ele é um estudioso na área da neurociência, mas eu achei o máximo, Flávio, você falando sobre... Antes você estudava sobre a doença, né, e o trabalho desse cérebro, e hoje você trabalha como é que esse cérebro aprende. Isso é uma perspectiva do aprendizado e da performance. Como que a gente melhora, aprimora, né? Mas a minha história começou bem com doença. Então eu me apaixonei pelo cérebro, Renata, e pessoal que tá assistindo a gente. Se sintam aqui em casa, tá? A gente tá em casa. Quanto mais informalidade, melhor é. Verdade. E eu comecei visitando um neurologista, psiquiatra e geriatra com medicamentos para doenças neurodegenerativas e psiquiátricas. E isso numa indústria farmacêutica chamada Novartis, tem até hoje, é uma multinacional. Eu fazia outra coisa completamente diferente quando eu entrei nesse ramo. E quando eu entrei, eu fiquei absolutamente fascinado pelo cérebro humano. Porque você estudar uma doença, um Alzheimer, um Parkinson, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, enfim, toque, são doenças muito específicas, depressão, os transtornos ansiosos. E quem foram os meus primeiros professores foram os próprios médicos experts nessas doenças. Então era muito investimento para me capacitar para estudar a doença, estudar o tratamento, estudar os estudos clínicos que sustentam essa opção terapêutica, e é um universo. E quanto mais eu estudava cérebro, mais eu ficava fascinado, mais eu sabia que eu não sei nada. Nossa, eu me sinto assim, Flávio. Eu falo, gente, eu estudo, parece que eu não sei nada. Ainda bem que eu não sou eu. É muito complexo. Eu posso falar com toda certeza, de 98, quando eu entrei nesse mercado, até hoje eu estudo, né, cérebro. Então, isso me levou, dentro desse caminho, a conhecer pessoas e médicos geniais, neurocirurgiões, psiquiatras. Eu visitava um psiquiatra que ele era muito específico no Brasil, é um dos melhores em esquizofrenia refratária. E a esquizofrenia, a doença em si, ela é muito interessante você entender como que alguém vê uma pessoa e ouve uma pessoa que não existe. Né? Então é muito louco, ou que ouve vozes, ou que a pessoa tem vários contextos envolvendo a esquizofrenia. E quando eu comecei a estudar e migrei para a área de treinamento dessa indústria, eu fui cuidar da área de treinamento. Eu falei, peraí, deixa eu estudar agora o cérebro sob a perspectiva do aprendizado, que é fascinante. Brain-Based Learning é um estudo que a gente tem do Brasil, de uma mineira, muito interessante esse estudo. E a gente sabe que para aprender eu preciso fazer, errar e repetir, nessa ordem. O cérebro aprende fazendo, errando e repetindo. Quando eu fui estudar treinamento, eu falei, peraí, parece que tem algo errado. A forma como a gente está treinando as pessoas talvez não seja melhor sob a perspectiva da neurociência.
E aí eu não parei mais. Aí eu fui estudar esse troço e não parei e nem paro até hoje. Legal. Você falou, né, 3 palavras importantes. Fazer, errar e repetir. E a gente acha que na neurociência não, né? Mas no mundo que não se pode repetir isso. E na verdade é um grande equívoco, né? É um grande equívoco, porque o cérebro aprende por repetição. Exatamente. Aprendemos por memória, pela memória que passa pelo filtro da emoção também, né? Algumas coisas são muito interessantes. A primeira é que somos seres emocionais que pensam, não é? Já dizia Damásio, não é? Não somos seres pensantes que temos emoção, é o contrário. Gente, quem não conhece Damásio tem que ler Antônio Damásio. E melhor referência em neurobiologia das emoções. As emoções, Renata, é muito complexo, mas é muito também fascinante, porque tudo começa no sistema emocional e termina no sistema emocional. Qualquer decisão, seja motora, seja pensada, seja falada, qualquer execução de qualquer tipo de competência, seja cognitiva ou motora. O fato é que é tão complexo isso que envolve profundamente o nosso intestino. Flávio, pois é, quando eu trabalhei numa empresa chamada Medtronic, que eu era responsável pelo treinamento, e aí só para vocês entenderem é cirurgia, equipamento cirúrgico. E eu treinava as pessoas, né, a equipe toda dessa empresa Brasil, depois América Latina. E quando eu vi a certificação, o treinamento dessas pessoas, eu prestava atenção não só na metodologia, como a gente vai fazer com que as pessoas aprendam considerando aula presencial. Nesse caso era híbrida, tinha presencial e a parte online, depois a gente pode falar da diferença das duas. E eu prestava atenção não só na metodologia, mas no coffee break, porque as pessoas ficam 4 semanas em treinamento. Imagina uma pessoa 4 semanas em treinamento com aula o dia inteiro, e com prova toda sexta-feira, prova mesmo, escrita e oral. Uma sobrecarga. Ou seja, se a metodologia não for muito interessante, e o facilitador desse aprendizado também não tiver uma competência muito interessante do ponto de vista de facilitação, vai se perder. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas aprendam da melhor maneira. E aí quando eu prestei atenção, e na época eu estava estudando microbiota, que é outra área muito interessante, porque não dá pra desconectar intestino e cérebro. E aí quando eu vi o coffee break, eu falei, opa, temos um problema aqui. A gente vai ter que mudar esse coffee break, né, para deixar ele mais neurofuncional. Porque às vezes um tipo de alimento ou um tipo de alimento em excesso, ele vai fazer com que a pessoa desaprenda e não aprenda. E aí, obviamente, eu não tô entrando em detalhes, mas assim, a gente pegou, eu fiz uma releitura e falei, olha, a gente vai tirar menos esse tipo de alimento, que envolve farinha branca, fritura, tudo muito gorduroso e industrializado, para coisas mais saudáveis, mais leves. Por quê? Porque eu tô estudando. Isso é só... e isso impacta diretamente a tua emoção. O que impacta a tua aprendizado e a tua performance. Sim, que legal. Que legal, Flávio, você estava falando, né? E eu sei que você tem... Gente, quem não conhece esse livro, olha o meu livro. Olha! Vocês estão vendo isso aqui? Quem me conhece sabe, Flávio, que eu estudo, cheio de post-it. Meu livro é todo rabiscado. E antes de conhecer o Flávio pessoalmente, eu já fui uma apaixonada desse livro, que foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti, né, Flávio? Tive uma grande surpresa. Eu 4 anos escrevendo, mais 6 meses de revisão editorial, com um especialista nisso, ou seja, o papel dele era criticar cada capítulo que eu escrevi, para deixar ele mais fluido, mais decodificado para o leitor. É uma delícia ler um livro. Eu tomei muito cuidado nisso, porque, primeiro, era... Um dos objetivos meus de vida era antes dos 50, eu tô com 50, vou fazer 51 esse ano, mas eu tava com 40 e alguma coisa, 48, 49. Não, 46 quando eu comecei a escrever esse livro. E eu falei assim, ó, uma das coisas é terminar um livro até meus 50 anos, eu tinha esse objetivo de vida. Consegui concluir, é muito difícil escrever um livro. Eu sei disso. Assim, claro que depende, mas de cada um, né, mas pro meu caso foi muito desafiador, porque eu trabalhava, eu viajava muito a trabalho para América Latina, Estados Unidos, Canadá. Então, o que eu fiz? Se você não coloca metas e negocia com você mesmo para concluir alguma coisa, fica muito difícil, porque a gente tem uma tendência a procrastinar. O ser humano é um procrastinador. Sim. E eu funciono bem como um virginiano, eu funciono bem com metas. Aí eu falei assim, virginiano é ascendente virgem. Então, assim, para quem já entende que eu sou. Aí eu... coloquei metas, então eu pegava parte dos voos que eu ficava com tempo ocioso, eu falava, não, quando eu estiver fazendo uma viagem longa, uma semana em algum país, eu vou me dedicar horas, porque eu tô fora de casa, eu consigo ter mais foco. Vou me dedicar para concluir o livro, e foi isso que eu fiz durante os anos de viagem.
Eu pegava cada minuto no avião, para mim era valioso para eu botar em ordem os capítulos. Então, tive o lançamento do livro. O objetivo dele é levar a neurociência, por isso que é neuromanagement. Para quem não sabe, neuromanagement é neurociência aplicada à gestão. É uma linha da neurociência que estuda os comportamentos humanos dentro do ambiente organizacional, dentro das corporações. Por que tem gente que performa mais e gente que performa menos? Por que tem gente que toma melhores decisões e toma menos? Por que tem gente que aprende melhor e outros menos? Por que tem líderes que são melhores do que outros líderes? Então a gente estuda isso, eu estava com a vivência disso. Sim. E eu fui como um laboratório vivo nesses 26 anos, mas nesses últimos 15 anos, com certeza, eu prestava muita atenção nas pessoas, porque eu sou treinador, treinava as pessoas. E você tem um olhar também, você é professora, treina, então você sabe que a gente fica com um olhar mais aguçado no humano. E foi me chamando a atenção, porque eu fiz literalmente o laboratório vivo e eu fui anotando tudo. Então, o livro ele tem um caminho que explica a neurociência. Bom, você sabe, você está leu neurociência, do 10 ao 15, são 15 capítulos, eu já entro na aplicação da neurociência, perdão. E no último capítulo, eu fiz um canvas, que são os 7 maiores problemas que qualquer organização tem. Então gestão. A ineficiência da gestão nunca foi tão provado em tempos muito desafiadores, onde a gente tem a distração como elemento dominante, todo mundo está distraído. Sim. Provavelmente você vai ver você vai ver esse podcast inteiro dependendo do corte do podcast. Então, se o corte for muito bom, você vai falar, peraí, deixa eu ouvir o podcast inteiro. E a chance de você ouvir esse podcast inteiro com foco, total foco, é muito pequena. É mínimo. Porque hoje a gente disputa atenção com todo mundo. Só que, olha, tem um monte de má notícia. Eu não quero ser aqui um cara que traga o profeta do caos. Mas a gente acha que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, só que não. A gente até consegue, só que você vai dividir a execução neural. Você vai dividir estímulo neural. Então, se você quer melhorar o aprendizado, a primeira coisa é você livrar de estímulos externos que competem com a tua atenção. Então, tá ouvindo o podcast. Não, eu consigo ouvir o podcast fazendo 1000 coisas. Não. Então, você até consegue, mas você tá se enganando porque você tá perdendo foco. E não com a mesma qualidade, não com a mesma qualidade. Flávio? Não com a mesma qualidade. Isso acontece até dentro da sala de aula. Total. Nós temos no Supercérebro, nós temos trabalho com empresas também. Eu acho que cabe muito isso que você tá falando. Porque a gente tem os empresários, quem administra a empresa, tem algumas dificuldades com seus colaboradores. Sim. Então, quando a gente faz um treinamento cognitivo com o Soroban, com os nossos materiais, né, que muitos deles eu que escrevo também, e os jogos de tabuleiro, que foram muitos indicados por Gardner, das teorias da inteligência múltiplas, a gente vai trazendo isso para evitar os distratores, como você falou. A procrastinação, os distratores. E qual é o maior desafio? Já que você fez tanto laboratório, Flávio. Gente, eu só saí do meu script aqui. Tudo bem, vamos bater um papo. Já saí daqui. Quais foram os maiores desafios que você enxerga dentro das instituições que tem com essa questão da gestão? Não só a gestão das emoções, isso a gente deixa para um outro caminho. Mas a gestão mesmo, desse colaborador estar ativo, a saúde mental, que nós temos falado tanto disso, Flávio. Bom, eu sempre falo que as organizações nunca tiveram tão desorganizadas nos últimos anos, porque a velocidade das coisas não acompanha a velocidade do que as organizações fazem em termos de agilidade. Então a gente vê uma completa desorganização nas organizações. O segundo elemento é que o mundo, ele mudou tanto, e isso a gente sabe, né? Existe uma disrupção muito grande do ponto de vista das revoluções que são simultâneas. Não é uma revolução ou outra. Após o advento da mobilidade, de cada um tá com parte do teu corpo agora teu celular, né? Você tá conectado 100%. Você tá hiperconectado com infotoxicidade e com uma velocidade absurda das coisas. Isso houve uma ressignificação do tempo. O tempo foi ressignificado. Isso significa que dentro das empresas, elas não acompanharam essa velocidade, elas falam muito em fazer o básico bem feito. Só que o que é o básico bem feito? O básico funcionava em 80, 90, 2000. Perfeito. Agora exige um novo básico bem... Não, mas faz o básico, as pessoas não fazem o básico bem feito. Peraí, o básico bem feito mudou. Não é mais o básico bem feito que a gente fazia. Então, são vários erros sistêmicos que eu vejo. Mas, Renata, o principal é a inabilidade de lidar com pessoas. A gente, há muito tempo,
eu estudo liderança há bastante tempo e eu vejo vários problemas. O primeiro deles é que a gente sabe que no ser humano e no mundo que eu vivo, no ecossistema da saúde, lidando com neurocirurgião, bom, temos um amigo em comum, neurocirurgião, sim, mas lidando com médicos, isso não é de médicos, tá? Não é da classe médica. Isso é do mundo de gestão, do mundo de pessoas. Vaidade é um grande problema e ego. Já começa por aí. Então, se você não entende que você tem que baixar a bola e tem que reaprender a aprender, frase antiga, você não vai conseguir sobreviver no mundo de hoje. Você acha que é um desafio do líder? Eu acho. Eu acho que é, primeiro, lidar com as questões multigeracionais. A gente tem hoje 5 gerações operando na mesma empresa. É verdade. Então você tem 5 gerações. Segundo o mais velho, ele vai ter que respeitar um moleque de 19 anos que tá ganhando tanto porque ele tem uma inteligência diferente, porque ele já nasceu digital. Ele não é analógico. Então existe um desconhecimento baseado em nostalgia que funcionava quando a empresa tava lá e funcionou. Agora não. Agora basta... Bom, você tá vendo o que a IA tá fazendo. Sim. Né? Você viu a Marina Maiô, sei lá, nunca lembro o nome dela. Tá revolucionando a forma de programa. Então a gente fala... Eu falo, meu Deus, Você fala, caramba, peraí. A velocidade das coisas mudaram, os gestores não acompanharam isso, nem estão. Houve, há muito tempo atrás... várias pessoas de liderança, Rancharan, Roseli de Torres, eu tive a oportunidade de ter aula com ela, pra mim é o melhor TED de liderança que tem, depois eu te passo o link. Ai, por favor. Ou passa, a gente deixa pra todo mundo assistir. Os programas de liderança que eu capacitava dentro das empresas, pra líderes específicos, eu sempre falava, a gente tem que fazer um reset, a gente tem que atualizar o sistema humano do líder. Ele tem que resetar, ele tem que voltar e falar, peraí, o que serviu pra mim em tempos atrás não serve mais quando eu olho pro futuro, não serve mais pra agora. E dentro disso envolve ter um olhar no human to human. O que eu quero dizer isso? É humano para humano. Não é mais saber só de negócios. Saber só de negócios não garante negócios. Então não adianta tu saber muito sobre modelo de negócio, sobre o mercado, se você não entender agora de pessoas. Eu sempre falo também que quanto mais IA tem, mais IH serão necessárias, inteligência humana. Porque um é interdependente do outro. E para concluir a parte de liderança, é gasto no mundo 3 bilhões de dólares com programas ineficientes de liderança. Então, que 75% dessas pessoas que fizeram programas robustos de liderança em grandes empresas, eles voltam ao padrão normal. Porque é momentâneo, não é? Ou seja, eu dou um treinamento de liderança, daqui a pouco o líder volta a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo no passado. Por várias razões. O programa é mal desenhado, o programa não atende às reais dores quando a gente olha o presente e o futuro. O futuro está mais preditivo. Eu sou muito amigo da Marta Gabriel, adoro ela. Beijo, Marta, se você estiver assistindo. E ela fala disso. Antigamente, o futurólogo, as pessoas que trabalham futurólogo, eu não estou falando de forma holística, eu estou falando predição. Dados. As pessoas tinham dados e tinha uma margem de erro. Hoje não. Hoje vai ter humanoide, vai. Hoje vai ter um monte de coisa, a gente sabe que é um caminho sem volta. É provado isso. A gente sabe que dados data-driven é eu tomar decisões baseado em dados, que é o que a IA está fazendo com a gente todo dia. Então eu vejo um desconhecimento para esse novo mundo tech. Todo mundo é tech. Se você não entende que você trabalha você é tech e trabalha em tal área. Não é que você não é tech. Se você não for tech, você tá fora do jogo. Sim. Não, acabou. Se você não usa IA todo dia, você já tá obsoleto. E a IA eu sempre falo, ela é uma ferramenta, mas ela é um modus operandi de comportamento. Você vai ter uma exponencialidade dentro da tua produtividade. Então, só para tu ver, a atualização do líder envolve alto poder tech, um programa de continuidade, porque qual que é a maior falha da capacitação, Renata? São 4 coisas que eu estudo há muito tempo. As pessoas fazem um diagnóstico errado para dar o treinamento. Então, o diagnóstico é falho. Eu quero treinar o líder. Beleza, a liderança é muito amplo. O que especificamente? E não falta conhecimento nesse treinamento, Flávio? Porque às vezes eu sinto, eu não sei se você concorda ou não comigo, estamos aqui no bate-papo, que muitas vezes o treinamento do líder é um show. Sim, não tem... É um show. E que você saia de lá, talvez revigorado em algum motivacional, é um motivacional, mas que não vai levar nada a lugar nenhum. Isso, você sai motivado, você termina o seu dia excelente, com a sua dopamina alta. A mudança. Mas no dia seguinte... você volta ao padrão, já é. Volta no padrão, os mesmos problemas. O adulto, ele só tem um tipo de mudança, através da provocação e do desconforto.
Se não for um choque de realidade baseado em desconforto e provocação, não vai gerar... O nosso corpo é assim. A gente tem uma educação voltada para, em vez de criar saúde, tratar doença. Para você ir no médico, tem que passar mal. E, na verdade, para você, eu sou amigo de geriatra há muito tempo. Eu tenho um amigo geriatra que ele foi, inclusive, no Brain Talks. Você nunca foi no Brain Talks, né? Não. Você tem que ir. É um evento de neurociência bem legal que agora vai pro Brasil. Ele está em São Paulo, agora a gente vai estender pro Brasil todo. Legal. Esse geriatra, eu visitei ele quando eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, eu visitava ele para falar, né, dos medicamentos relacionados a doenças neurodegenerativas. E quando eu tava com 30 e poucos anos, ele virou um grande amigo. E quando eu tava lá, ele falou assim: Flávio, sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas vêm no geriatra quando estão velhas. Aí já tá tudo ferrado. Você tem que ir no geriatra. Falar assim, a pessoa tem que ir no geriatra. Quando eu perguntei pra ele, doutor, o nome dele é Weldon, de Santos. Santos e Rio de Janeiro, a prevalência de idoso é muito maior do que no Brasil, tá? Por razões óbvias. Porque as pessoas vão pra lá, tem muito idoso e tal. Então, logo, as doenças são maiores em termos de prevalência. E aí ele falou assim: Flávio, as pessoas têm que ir no geriatra. Quando eu tava com 30 e poucos na época. Quando tu fizer 40, é quando tu tem que consultar comigo. Por quê? Porque ninguém melhor do que eu, do que um geriatra, na verdade, vai te preparar para quando você tiver 50 melhor, 60 melhor, 70 melhor. Em vários contextos, no olhar integrado. Porque ele é o pediatra do mais velho. Sim. Ele tem um olhar de envelhecimento celular. E um envelhecimento saudável, né, Total, Flávio? Total. Porque a gente vai trabalhando na questão dos estímulos. Quando nós falamos dos idosos, e a gente trabalha com o Soroban, que é o cálculo mental, muito legal. E assim, muitas vezes os idosos falam assim: mas eu não sei fazer, né? Ou às vezes o jovem fala: não, mas eu aprendi daquela forma. Então a gente vai quebrando paradigmas e pensar nesse envelhecimento saudável. Porque nós sabemos que o Brasil tem caminhado para isso. Seremos um país com maior número. Total, a demografia vai mudar totalmente. Vai mudar. Segundo alguns dados do IBGE, 2050 já virou a chave. Um bebê que nasce hoje, eu tive aula presencial com o Ray Kurzweil. Eu sentei aonde você tá, ele tava dando aula aqui. Que máximo. Em 2019 eu fui estudar fora na Singularity University, fiz uma formação lá. Nas minhas férias, grande parte das minhas férias no meu mundo corporativo eu dedicava para estudar. Porque é o tempo que eu tinha para uma imersão maior. E eu adoro ele tem vários livros, é um dos fundadores da Singularity, ele é um precursor da inteligência artificial, porque ele estava criando, na época, o primeiro neocórtex artificial. Quem não conhece, depois eu mando o link, chama Ray Kurzweil, ele tem o livro Como Criar uma Mente e a Medicina da Imortalidade. Saiu uma matéria recente dele que ele fala que a gente não vai morrer mais. Eu li o livro dele. Dentro desse contexto, a neuroplasticidade intencional e funcional, que é o que a gente está falando, ela vai meio que ser biológica com tech. Né? Então a gente sabe que hoje a gente vai chegar, já tem esses devices. Eu trabalhei com um device que chama DBS, Deep Brain Stimulation. É um tipo de um equipamento que tu vai colocar no cérebro para paciente com Parkinson. E o paciente, pelo celular, ele para de tremer, ou ele anda. Você tem alguns sintomas de Parkinson, né? A tremedeira, o earning off, a bradicinesia, que é você não anda direito. Então imagine que você, no seu celular, porque a medicação, depois de um certo ponto, ela vai parar de fazer efeito, então você tem que ir para outros meios. Isso a gente está num estágio já bem avançado disso. E o que eu quero dizer, voltando para o líder, só para concluir a parte do líder que eu não terminei. A gente gasta, as pessoas voltam padrão por 4 pontos. O primeiro é o diagnóstico errado. Você quer treinar o líder e não sabe direito do quê. Aí você dá muita coisa que... não adianta querer treinar muita competência. O cérebro não funciona assim. Então, primeiro, vamos pegar as 2 ou 3 no máximo e vamos fazer um programa considerando um diagnóstico em campo. Diagnóstico em campo é vendo a realidade na hora do jogo, ou seja, a vida como ela é. Gente, olha, vocês estão ouvindo isso? É o que nós falamos o tempo todo. É on the job. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho para a indústria farmacêutica específica para treinar um GDs de uma farma. Eu vou pro campo. Eu vou pro campo significa, eu vou acompanhar esse gerente, ver ele durante alguns 2, 3 dias, para acertar dentro do que o mundo organizacional dentro da empresa tá querendo e o que de fato é a realidade dele. Porque às vezes existe uma distância entre isso. O que as pessoas veem não é exatamente o que está acontecendo no campo. Jogo é jogo, treino é treino. Então, essa é a primeira. A segunda é o design, que é o que vocês estão fazendo também. Ou seja, eu desenhar o produto que vai
que vai aprimorar a competência específica, ele tem que ser design, tem que ser um design específico. O que eu vou dar de conteúdo para aquela pessoa para endereçar aquela competência? Não é colocar um slide bonito, sabe? Perfeito. Não é isso mesmo. Veja bem, claro que o slide bonito importante. O visual, ele é importante, mas no primeiro momento. Exato. Depois é consistência, conteúdo. Então, o design tem que ser muito coerente com aquela competência. E depois é o delivery. Aí, Renata, o delivery é onde que eu vejo grande parte de oportunidade. Na verdade, eu vejo nas 4. O delivery é quem vai facilitar. Porque a pessoa que está facilitando um treinamento, somos seres de energia. Somos seres de humor. Se os alunos geralmente se conectam melhor com aqueles professores que são mais empáticos e têm um bom humor na natureza. É isso mesmo. Se você for... Eu tive treinadores que eram muito, muito bravos. Aumenta cortisol, você não vai aprender com isso. Então, assim... A amígdala vai falar, ou você foge ou paralisa. Exato. Então, assim, não é fazer palhaçada, não é isso que eu tô falando, mas tem que ser um tom leve, a aprendizagem tem que ser leve. E o play, que é o que você tá aqui no contexto, ele é muito favorável para aprendizado. Que eu falo que é a questão de design e delivery, que é a pessoa que vai entregar. Eu uso muito jogos. Né? Nós usamos muito jogos de tabuleiro. Porque você aprende brincando, jogando. E sem sorte. Nós trabalhamos com jogos competitivos e colaborativos, Flávio. Que é um contexto que eu sempre falo. Ou aprendemos, colaboramos, ou co-criamos, ou a gente tá fora do jogo. E por fim, dos 4 é a continuidade. Não é dar um treinamento de liderança e achar que você treinou. O ser humano, ele precisa de relação tempo. Então, que a gente estava falando de repetição, então dosagens de tempo em tempo para você aprimorar uma performance. É a mesma coisa que inglês. Você não vai falar inglês assim, não tem uma regra. 7 dias para falar, não existe isso. Né? 10 regras, não tem regra. O ser humano, ele é único. 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de conectomas. Sim. E o mercado brasileiro, eu acho que atual, né, Flávio, ele tem muita dificuldade nessa questão. Tem. De entender, principalmente, a gestão das pessoas, porque você trouxe aí essa questão do líder, esses 4 pilares tão importantes, ir a campo, né, conhecer o produto, fazer, né, se sentir ali pertencente, mas eu acho que a questão da gestão das emoções e, como você falou, o bom humor, né, um líder, aquele líder que você tem medo, que você, por quantas vezes já ouvi falar, né, principalmente a gente, que nem eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, Flávia? Quer dizer, se meu chefe falava um pouquinho mais alto, já era, né? E naquele tudo certo, porque naquela época podia, tava tudo bem, né? Funcionou porque a dinâmica era diferente. Agora, e tem uma coisa, né, Renata, a gente tem uma coisa chamada epigenética, que é a influência do ambiente dentro da nossa genética. O ambiente, ele dita muito mais do que a genética. Então, tudo é ambiente. A gente nunca se falou tanto de saúde mental e nunca se perdeu tanto saúde mental nas empresas. Nos últimos anos, o volume de mensagem que a gente recebe é 4 mil por dia. 4 mil em todos os... pra casa também, né, Flávio? Que antes você se desconectava dentro de uma empresa... Acabou meu horário de trabalho, ia pra casa, o chefe não te mandava mensagem. Não, hoje tá presente 100%. 100%. Eu falo assim, não existe cérebro performático na vida profissional se o teu cérebro não for performático na vida pessoal, porque é um cérebro só, integrado. Então, isso não tem essa dicotomia, é sistêmico. A questão é que a gente, em saúde mental, há um despreparo de desconhecimento relacionado à gestão de pessoas. As pessoas não sabem o que é gestão de pessoas. Se não sabem, pouco praticam da forma certa. Então vai aprendendo, acha que gestão de pessoas é conversar sobre feedback, acha... Nada contra o feedback, tá certo? Sim. Mas é muito mais do que isso. E na minha opinião, e de algumas pessoas, Renata, as pessoas também não investem tempo, os líderes ou as pessoas, não investem tempo para estudar. Estudar, a gente tem 300 mil anos. O cérebro tem 300 mil anos. Estudar, existe um método de se ler, anotar, fazer isso que você está fazendo, escrever. Meu livro tá todo As pessoas não estudam, então elas querem o caminho mais fácil. O cérebro é preparado para as heurísticas, né? Para pegar o caminho mais fácil. Sim. Mas não é o mais interessante do ponto de vista de eficiência. É verdade. E você fala muito aqui, Flávio, do sistema de recompensa. Sim, né? sim. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o sistema de recompensa e quanto isso é importante para nossa aprendizagem. Tá, vamos tentar fazer da forma mais simples possível. A gente...
Vou dar um exemplo ruim, mas para entender o bom. O que é um sistema de recompensa? Sabe quando você pega o celular e hoje você tá passando o vídeo um atrás do outro com o seu dedão? Existem tipos de neurônios diferentes, tá? A gente tem um na mão muito específico que ele é convidativo a potencializar a dopamina. Então por isso que a gente fica assim e não para, né? Você fica aqui. Então isso é um sistema de recompensa. Quando você acha que você... consegue parar, você acha que você ficou 10 minutos e quando você foi ver, você ficou 1 hora no celular levantando pra lá. Isso atrapalha profundamente porque ele faz com que você literalmente não pense. Ele fala que você tome, ele faz sistema 1 e 2, que vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente faz num sistema que ele é rápido, não pensa e ele tá impulsionado por uma questão química cerebral que não é só dopaminérgica, tá? Dopamina é um dos, mas não é só dopaminérgica. Então você vai lá e você vai ficando lá. Por quê? Porque você se sente prazeroso e você fica disfuncional do ponto de vista de pensar. Qual que é a melhor forma de você negociar com isso, né? Ou minimizar? É pela dor. É você entender o quanto que isso vai estar te custando. Então, provavelmente, nada é mais deselegante. Vou dar um exemplo. Eu dou aula de comunicação, cultura, gestão de pessoas e liderança dentro das faculdades e nas empresas. Então, nada é mais deselegante do que se eu tô com uma pessoa num contexto de conversa, eu tá segurando o celular. Só de eu estar com uma pessoa aqui conversando e segurando o celular já tá errado. Se eu ainda de vez em quando olho pro celular, eu perco essa conexão humana. E isso é sistema de recompensa. Ou seja, eu estou dividindo a minha recompensa entre estar aqui com prazer disso aqui. O que é dito isso sem abrir a boca? A gente, o ser humano, tem uma parte do livro e da neurociência que estuda o cérebro social. A gente nasceu para viver em grupo. Isso é a coisa mais brilhante que tem. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa e estou com o celular na mão ou olhando... eu estou invalidando a presença dela através de um sistema de recompensa disfuncional. O que eu tenho que fazer? Livrar desse estímulo, coloca no bolso, desliga, porque se ele vibrar também vai ser o mesmo efeito. Ou a mulher coloca na bolsa, o homem deixa longe e fala, eu tô aqui presente com você. E essa dosagem é muito difícil. Vamos levar isso pro game. Eu não quero ser eu acho que o game ele faz muita coisa boa pro cérebro. Game que eu tô falando eletrônico ou de tabuleiro, mas ele é puro sistema de recompensa. O sistema de recompensa ele tem uma máxima que é a dosagem certa. Então é a dosagem. Se você colocar um exemplo, coloca quando você for ver mídias sociais, um alarme no teu celular para ficar 15 minutos. Ou 20 que seja. Coloca o tempo que você vai ficar para depois voltar para tua tarefa. O problema é que o cérebro ele se torna tão impensante que ele fica e quando você vai ver, foi é a mesma coisa, Renata, se a gente parar para pensar, as pessoas que se tornam viciadas em doce. Isso serve para comida, doce ou qualquer tipo de vício, tá? Então prazer, o prazer ele entra muito rápido, ele é mais maléfico, porque entre doce e outras coisas, o açúcar é muito danoso pro cérebro. Então pensa assim, eu sempre falo que o sistema de recompensa é como se fosse aquela pessoa viciadaça em doce que não consegue largar. Se controlar. E falar, hoje só um pedacinho. Agora o cérebro tem padrões, e aí que tá a sacada. Quando a gente muda o padrão, você não volta ao padrão anterior. Isso tem a ver com neuroplasticidade, Flávio? Total. Então mudar o padrão um outro exemplo que eu adoro, músculo a cada 10 anos é ouro, pessoal. Em especial das pernas, membros inferiores. Então, não é inteligente, uma decisão inteligente, você não treinar, tá? Em qualquer natureza, mas você tem que fazer algum esporte que você ganhe massa muscular ou preserve massa muscular, porque a cada 10 anos você vai perder. E isso é saudável pro cérebro. Ah, mas eu não gosto de treinar. Então, eu conheço muitas pessoas que depois que entenderam isso e viram que foram se lesionando baseado em falta de massa magra, elas começaram a treinar. E aí ela mudou o padrão. Quando ela mudou o padrão, hoje ela não consegue ficar sem treinar. Né? Treinar, eu digo, mudou o padrão. A mesma coisa com game, a mesma coisa com leitura. Isso é repetição. Repetição. Você tem que... E a gente funciona, a gente pouco usa o pensamento visual, que eu gosto que você usa bastante. Mas tudo bem, o supercérebro deve usar bastante, né? Porque é um monte de metodologia relacionada ao cérebro. Muito. E o pensamento visual, se você coloca... Eu sou o cara do Canvas. Canvas é tela em inglês. Então, os meus treinamentos têm muito Canvas para fazer com que as pessoas voltem a pensar. A gente tá pensando menos. É a primeira vez na história que o ser humano não tá pensando. Porque o cérebro ele não vai querer pensar, ele quer comer, ele quer dormir, poupar energia. Ele quer gerenciar a energia da melhor forma possível. Então ele fala, não coloca pra pensar porque vai gastar muito neurônio.
E a gente adora, por isso que tô com bastante medo. Eu adoro a tecnologia, mas dá bastante medo porque as pessoas não estão pensando. E se você não pensa, você fica um analfabeto disfuncional. Você não é nem funcional. Então, dentro disso coloca um canvas na sua parede de hábitos, pequenos hábitos que vão mudar o padrão. E quando eu falo pequenos hábitos que vão mudar o padrão, é desde a leitura. Eu tô com 50. Eu lia... Até os 32 eu era um cara bem comum de leitura. Dos 32, Renato, eu tive uma aula que valeu um MBA de 4 horas fora. Eu fui estudar e um professor, ele conseguiu... Eu voltei de Babson College e mudei, acho que 50 ou certamente mais por cento dos meus hábitos. Foi uma aula de gestão, tá? E ele falou, deixa eu mostrar o que os grandes gestores fazem versus a maioria. Aí, coincidentemente, os grandes gestores, dentro de vários setores que eles atuavam em grandes empresas, eles tinham todos hábitos saudáveis. Todos. Então, qual que era o hábito? A pessoa lia, a pessoa comia melhor, a pessoa fazia atividade física. Treinava o seu cérebro. Porra, então é lógico, porque claro que a pessoa vai ser um baita profissional, porque a vida pessoal dela já é de alta performance. Isso é muito legal, Flávio, porque a gente trabalha muito, assim, nós somos um caminho inverso da tecnologia. A tecnologia é ótima, nós mas estamos isso é genial, aqui. Um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, ganhar ou perder, o planejamento estratégico. E você fala da leitura, né? Eu ainda não consigo ler muito no digital, Flávio. Também não. Eu falo assim, às vezes eu até tenho o livro lá em PDF, eu falo, não, mas eu preciso comprar. E essa questão do treinamento, nós temos, né, um neurocirurgião maravilhoso. Sim. Eu posso falar o nome dele aqui, que é o Dr. Leonardo Faria, né, que eu conheci o Flávio, e depois tive a honra de participar do Comece dele, então... Dr. Leonardo, fica o convite aqui pro próximo podcast. Mas nós falamos sobre neuroplasticidade. E eu queria que você explicasse um pouquinho uma frase que você usa, que é o conhecimento que transforma. Legal. Quando a gente transmite um conhecimento, perfeito, a gente também está criando, né, e aprimorando essa neuroplasticidade. Porque neuroplasticidade é se modular o cérebro, ele se molda de acordo com os estímulos que nós temos ambientais, positivos ou negativo. Perfeito. Então eu queria que você explicasse um pouquinho essa frase que eu gosto muito, o conhecimento que transforma. O objeto de input, pensa o seguinte, a gente é um sistema informacional. Esse sistema informacional significa, a gente recebe estímulo do meio e do teu corpo interno, então eu estou recebendo estímulo aqui. Vamos pensar, Flávio, que estímulos? O amarelo, perifericamente, o vermelho, o olfato, o sistema olfativo é muito potente. Então, dependendo do perfil, para a mulher é mais potente ainda. Então a gente está aqui, eu estou recebendo um monte de estímulo. Eu processo internamente esse estímulo e reajo a ele, né? Temperatura, então esse é um conjunto de estímulos. Quando a gente fala do processo de aquisição de conhecimento, pensa o seguinte, eu tenho que pensar em qual estímulos que eu quero receber para aprender. Então, por exemplo, ler. Aí algumas pessoas falam assim, não, Flávio, eu não aprendo lendo, eu aprendo vendo. Isso também é um grande equívoco do aprendizado, você aprende por todos os canais. A questão é, você tem um falso positivo de que você aprende ouvindo ou lendo, por quê? Porque você acabou, ou pela infância, por uma influência de professores, etc., usando mais esse. Então você tem um falso positivo de que você, eu só aprendo vendo, eu só aprendo ouvindo. Você aprende por todos os estímulos, todos os canais, perdão. Sim. O que você tem que fazer? Quanto mais xadrez você jogar nesse sentido de usar a dosagem certa em diversos canais, mais eficiente vai ser esse conhecimento. E aí eu sempre falo, ler um livro para colocar na prática. Vamos imaginar que não é uma história, não é um romance, é um livro mais técnico e você tem que estudar alguma coisa. Lê o primeiro capítulo, para o primeiro capítulo, anota, marca as coisas, anota, aí você vai fazer o seguinte, vamos dividir os estímulos. Você pega seu celular e fala assim, pô, acabei de ler o primeiro capítulo, o que ficou pra mim do primeiro capítulo? Grava um áudio, tipo um podcast. Você fala assim, eu vou gravar um podcast comentando sobre esse... Ou seja, você sai do modo passivo para o modo ativo de aprendizado. Você vai falar sobre o primeiro capítulo que você lembrou. Aí, então, você anotou, escreveu, falou. Aí depois você fala assim, pô, deixa eu dar uma aula na minha casa, ou pro meu marido, ou pra minha esposa, ou pro meu filho, ou pra algum colega num bar, ou monta alguma aula, chama as pessoas na tua casa pra comer um queijo e vinho, chama a Renata, aí você coloca lá 3, 4 slides sobre o primeiro capítulo e começa a dar essa aula sobre isso. Quando você usa esse canal de aprendizado, você vai ver que teu cérebro vai fortalecer
demais. Por isso que eu falo que o conhecimento transforma neurofuncionalmente em 3 aspectos. A arquitetura do cérebro, a espessura de algumas regiões vão ficar diferentes do ponto de vista químico e elétrico. Então é muito interessante. O cérebro é isso, é arquitetura, é química e elétrica. Então do ponto de vista, até tua energia vai mudar. Quanto mais você saber sobre um capítulo, mais confiante o teu body language vai dizer. Então vai falar, é aquela pessoa que você vê e você fala assim, essa pessoa sabe do que tá falando, né? E todo mundo, pessoal, guarda isso. Todo mundo é treinável, Renata. A pessoa que não sabe falar, eu treino pessoas pra falar. Aliás, eu falo bastante, né, pessoal? Então, assim, aí as pessoas que acham que não sabem falar em público, com o treinamento certo, da forma certa, na metodologia certa, etc., ela vai falar em público, porque as pessoas associam que quem fala bem tem que ser extrovertido. Isso é uma inverdade. Isso eu concordo. Os melhores oradores do mundo, eles são introvertidos. Perfeito. Mas eles se comunicam muito bem. E as pessoas não acreditam, sabia, Flávio? Porque às vezes eu falo, né, da palestra, eu falo, gente, mas eu não sou assim. Mas fala muito bem, tem estruturado, tem segurança, tem conhecimento do que tá falando. Mas se lembrar que sim, que eu sempre fui muito tímida, né, na escola, as pessoas, não acredito nisso. Então acho que a questão da neuroplasticidade, o conhecimento que transforma, isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças dentro da escola, Flávio, eu sinto muita falta disso. Então o professor, ele ainda... A gente tá no modo ainda passivo e não ativo do aprendizado. Isso, temos alguns movimentos aí na área da educação, né, esses dias eu tive, o Pedro Cortella esteve aqui também, e ele falou, olha, eu queria que o supercérebro estivesse dentro da escola, seria a escola, né? Mas não é, eu acho que o que vocês fazem é brilhante, eu acho que tem um espaço ainda para contribuir com a sociedade muito, porque precisamos. Flávio, conta comigo nessa causa porque precisamos, eu acho que se a única certeza que a gente tem é que os nossos filhos, né, essa geração mais nova, é o que vai tomar conta economicamente do mundo. Então, se a gente não preparar essa molecada para ser eficiente e tirar todo esse volume de infotoxicidade errada que tem, porque a internet ela é muito boa, mas ela deu voz para muito idiota. Né? Então tem muita gente falando muita besteira, você sabe disso. Perfeito. E traz, eu acho que é um desserviço, né, Flávio? Porque traz uma informação, principalmente quando a gente lida com crianças atípicas, com crianças com dificuldades, ou até a questão do envelhecimento, né? Olha, toma isso que vai melhorar. E não, você acabou de trazer sobre os estímulos, a questão, até aqui tem um capítulo seu que você fala como envelhecer bem também, né? Dança, genial. Dança, o movimento, o sono. Olha que interessante. Escrever, né? A caligrafia, a gente escrever com papel e caneta, pro cérebro é muito rebuscado e neurologicamente falando, é muito superior do que o digitar no celular. Porque o digital eu tô fazendo um momento repetitivo que não vai ter nenhuma motricidade fina. Agora, quando eu pego um papel e caneta e escrevo as letras e escrevo, isso para a memória, para o armazenamento de memória, é muito maior. Por isso que eu falo, tem 3 coisas que são muito importantes relacionadas ao conhecimento transformador. Primeiro, hábito de leitura. Se você não lê, você não vai ter repertório. Você vai ficar cada vez pior. Você não vai pensar. Então a primeira é ler. A segunda é escrever. Então ler é escrever. E por fim, a terceira é saber ouvir. Ouvir com foco atencional. Então você está ouvindo esse podcast, que eu falei lá nele, livra-se dos estímulos externos, foca aqui e vai anotando tudo que for relevante para você. Putz, viu um ponto? Anota, escreve. Outro ponto, anota, escreve. Eu sou a favor de usar IA, mas eu acho que você tem, hoje em dia, na minha opinião como especialista, eu acho que isso não é competir com a IA, não é fazer uma IA que vira um jogo, é colaborar. Então isso não substitui um jogo de tabuleiro, um jogo com pessoas sem celular, né? Tão gostoso. Lembra quando a gente tava chovendo, ia pra Campo de Jordão? Aí você não tinha o que fazer, você jogava alguma coisa, né? É verdade. E assim, a gente acaba trabalhando, e você falar aqui também, da questão da interação. E você falou, né, do olho no olho, da comunicação. Então, quando a gente joga, nós estamos comunicando. Interagindo uns com os outros. Interagindo, planejando. Funções executivas em alta, né? Porque nós temos um material de funções executivas aqui. Que legal. De funções executivas em alta,
porque eu tenho que ter flexibilidade cognitiva. Controle inibitório. Controle inibitório, memória, que a gente diz que é o nosso guarda-chuva das funções executivas primárias, depois as secundárias. E você falou muito da questão do escrever fazendo, né? Nós tivemos recentemente um artigo científico, que eu acho que é esse que você se refere, que quando a gente faz, a gente aprende melhor. Total. Então, hoje, quando a gente pensa no Soroban, que a gente está montando o Soroban ali, os cálculos, nós temos sorobanistas conosco, Flávio, que não dá conta da calculadora. Ela faz as contas de bilhões, trilhões. Isso é o mais antigo que tem, né? O sistema mais antigo. E ela comenta muito a questão, assim, que isso ajudou ela no vestibular. Total. No emprego. A matemática, ela... Bom, o xadrez, eu não sei se vocês têm alguma solução de xadrez. A gente não trabalha com xadrez, apesar de todos os benefícios, não é o nosso foco. Porque xadrez, ou enfim, tudo que for algo que convide você a pensar do ponto de vista numérico, estatístico, de dados, ele é muito relevante para o cérebro, né? Muito relevante. E a gente usa, né? Os aspectos sensoriais são importantes. Eu vou te falar que eu tenho bastante, eu conheço bastante gente, eu acompanho alguns adolescentes, crianças, e é muito diferente o cérebro, porque tudo depende dos pais, né, da criação. Então, como eu volto para o ambiente. Então, quando o ambiente são pais que são convidativos a não dar o iPad para a criança que está no desenvolvimento, para ela estar com eles de fato e jogar, brincar, aprender, ler uma história, conversar, né, é muito fácil, né? Você vê aí a maioria das pessoas sai, ou tá no contexto do filho, vai dar lá o tablet pra criança jogar. Sim, ele numa idade que ela tá em desenvolvimento. Bom. E pro idoso é a mesma coisa. Pro idoso ainda, é mais delicado ainda, porque agora tem os telefones específicos pra eles, não é que, eu acho que tem que ter, mas também volta pra dosagem, você tem que interagir com eles por causa da neuroplasticidade intencional. Perfeito. Flávio, eu ficaria horas aqui discutindo gostoso, sobre neurociência, porque é um assunto que eu gosto muito que a gente trabalha muito isso. Nós sempre tentamos trazer para os nossos franqueados, esse é o intuito do podcast, muito legal. Trazer realmente informação, conhecimento, que não pode ser superficial. Então, Flávio, eu queria assim que você terminasse, né, falando aí um pouquinho qual que você tem a dizer sobre, então, a gestão e o futuro das pessoas na organização. Eu vejo com bons... Eu tenho 2 cenários, um realista e um otimista. Vou evitar o pessimista, mas eu sou mais do realista para o otimista. Eu vejo que as pessoas estão mais conscientes, eu acho que a gente está com o mundo, embora com muita informação, eu acho que tem muita gente curando do ponto de vista de curadoria, como você aqui nesse podcast, então eu acho que a gente tem o papel de ser um curador do bem, né? De divulgar as coisas boas. Por natureza, os programas e conteúdos sensacionalistas, né, que fala... O cérebro adora uma notícia ruim. Então, tu vê notícia ruim, vai chamar atenção. Mas eu vejo que as poucas notícias boas ou de conhecimentos sérios, eles têm que ser divulgados. Então, eu vejo que o mundo da gestão, com o advento da IA, que é um algoritmo que vai fazer um diagnóstico melhor, eu tô te falando pela área da saúde. Hoje é impensável você não usar algoritmo para a saúde. A gente sabe mais da nossa saúde, os dados que a gente tem, sabe mais do que qualquer plano de saúde. Então, o controle o perfil do paciente, do médico, está mudando drasticamente. E com isso eu vejo bons olhos no universo das pessoas. Eu acho que a neurociência é um caminho sem volta, ela veio para ficar, para aumentar, tem muita oportunidade ainda para as pessoas entenderem melhor o cérebro delas de forma que tomem melhores decisões. O Conhecimento que Transforma foi um TED Talks que eu palestrei com esse tema, né? Então é o Conhecimento que Transforma. Aí eu conto 12 minutos lá no TED, um pouquinho dessa história, como eu comecei lavando carro e depois o que e com toda a humildade do mundo, né? E com todo o respeito. Não tem nenhum problema de lavar carro. Mas eu era jovem, precisava trabalhar, fui lavar carro, fui trabalhar no posto de gasolina, com muito orgulho, muita honra, e ele me ajudou a começar a minha faculdade. Então, e aí eu conheci pessoas geniais que me ajudaram a ter uma trajetória diferente. Então eu acho que o meu olhar conectem com pessoas e cuidem do ambiente que vocês estão, né? Expande o ambiente. O cérebro adora expandir. Então, isso, né? Quando me convidam para o podcast ou para ir para algum contexto que é diferente do que eu estou habituado do meu ecossistema, eu adoro. Porque eu vou conhecer melhor você, porque vou ver coisas brilhantes e a gente vai expandindo. Eu acho que é isso. Perfeito, Flávio. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi incrível, gente. Sigam o Flávio. Olha, isso aqui eu recomendo. Legal, obrigado. Vamos sortear um. Vamos sortear um livro. Então, ó, vocês comentem, quem assistir esse podcast inteiro
Aí comenta ele. Quais foram as 3 coisas que vocês mais gostaram, pode ser? Pode. 3 lições que vocês ficaram com esse podcast. Comenta lá no Instagram. Vai ser no YouTube. No YouTube, comenta no YouTube. E aí depois a gente vai pegar todos os comentários e fazemos um sorteio. Aí eu mando um livro meu pra sua casa, independente de onde você estiver no Brasil. Que legal, gente. O meu já tá aqui, ó, porque eu falei, já vai autografar. Mas a gente pode dar um prazo. Então, a partir do momento que o podcast for ao ar... Um mês? Um mês. Um mês? Um mês vai bem. Um mês, hein, gente? Um mês. Porque depois dias. vai falar, eu comentei depois de um ano, cadê o meu livro? Boa. Quando ele for publicado, depois de um mês a gente vai sortear. Perfeito. Flávio, eu quero te agradecer imensamente. Valeu, obrigado. Pessoal, conheçam o Flávio, sigam o Flávio, leiam o Flávio. Obrigado. Porque, assim, é de uma sabedoria incrível. Obrigado, Então, gente, muito obrigada. Aproveitem, curtam o canal, se inscrevam, conheçam o Super Cérebro, porque é isso que nós falamos agora, o conhecimento transforma. Valeu. Bom? Beijo, gente. Tchau. Melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida? Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!